Olá, meu nome é Lilian Cidreira e no vídeo de hoje eu vou explicar para você o que é inovação. E aí, da onde surgiu a ideia de fazer esse vídeo? Bom, a gente já tem feito alguns vídeos aqui no canal, se você tem acompanhado, a gente tem falado muito sobre a importância de inovar e como que essa característica tem sido cada vez mais necessária dentro do ambiente corporativo. Então, hoje eu vou explicar para você o que seria inovação, se ele é tão grandioso assim, ou se dá para fazer algo mais simples e como que você pode identificar oportunidades dentro do seu ambiente, dentro da sua atividade para começar a inovar. E aí, para a gente começar falando então sobre o que é inovação, é importante a gente trazer lá o conceito mais genérico do dicionário e depois a gente trazer para outros conceitos sobre inovação. O primeiro ponto é que quando a gente olha lá no dicionário, o dicionário fala que inovar é a capacidade de criar algo novo. Tá bom, legal, mas e aí, né? Acho que criar algo novo é interessante, mas talvez seja muito genérico para a gente raciocinar. Então, eu gosto muito de uma corrente que existe que fala que a inovação ela é a capacidade de uma pessoa em resolver problemas complexos. Então, quando a gente começa a olhar, já começa a me fazer um pouco mais sentido, porque se a gente pensa, poxa, ok, então se é a capacidade de resolver um problema complexo, isso significa que inovar é uma capacidade de criar algo novo a partir de um problema, um desafio que a gente esteja vivendo, que tem um quê de complexidade. E aí, o que seria então esse quê de complexidade na inovação? Quando a gente olha o mundo que a gente vive hoje, a gente tem cada vez mais complexidade no nosso mundo. E isso acontece porque a quarta revolução, ela traz pra gente um nível de avanço tecnológico, ou seja, uma agitação, uma correria, digamos assim, entre avanços tecnológicos que a gente até então não tinha. Se a gente olha para as revoluções anteriores, a gente tinha avanços tecnológicos, mas eles demoravam alguns anos para acontecer. Só que à medida que a gente foi criando cada vez tecnologias mais avançadas e mais disruptivas, a gente está tendo um encurtamento desse tempo. E no momento que a gente tem esse encurtamento, consequentemente, a gente passa a ter muito mais coisa acontecendo, uma velocidade de informação muito grande e nessa velocidade de avanços tecnológicos, consequentemente, as empresas elas têm que cada vez mais serem mais ágeis nessa transformação de mundo. Então vem aí também a complexidade. E essa complexidade ela também é muito falada no que a gente chama de mundo VUCA, ou seja, um mundo que é muito volátil, muito incerto, muito complexo e muito ambíguo, que também é uma característica da quarta revolução industrial. Quando a gente olha o que a gente está vivendo hoje, esse mundo atual, ele tem de um lado muita volatilidade. Talvez a gente hoje esteja vivendo um dos momentos mais voláteis que a gente poderia ter ou que a gente já teve nos últimos anos, que é essa capacidade de tudo muda constantemente. Então hoje a gente acorda tá de um jeito, daqui a pouco a gente já recebe uma nova informação, daqui a pouco a informação anterior ela volta. Então a gente tem percebido que isso é muito volátil e talvez o coronavírus ele tenha mostrado pra gente como que esse mundo ele traz um dinamismo que não necessariamente eu vou dormir e acordar com a mesma informação, que também era uma característica das outras revoluções industriais. Essa transição, ou seja, essa mudança de não é mais assim agora e é de outra forma, ela realmente levava um tempo maior para acontecer. E na quarta revolução industrial não. A gente tem isso cada vez mais próximo da gente, cada vez mais dinâmico no dia a dia. Eu lembro que eu trabalhei, fazendo um parêntese rápido, eu trabalhei como estagiária nos Jogos Pan-Americanos em 2007. E foi muito interessante nos Jogos Pan-Americanos porque era bem isso. A gente acordava, tinha uma lei, a gente ia dormir, tinha outra lei de novo, a gente acordava no dia seguinte e eu passava instrução, eu era coordenadora dos voluntários. E nesse momento, quando eu era coordenadora dos voluntários, eu lembro que a cada dia eu tinha uma nova informação. Então essa volatilidade lá era muito comum. Só que agora essa volatilidade ela acontece de uma maneira muito mais ampla e no nosso dia a dia impactando todas as empresas. O mundo também se transforma em cada vez mais incerto. Então, no momento que eu tenho essas variações, ou seja, se eu tenho muita volatilidade, eu consequentemente tenho muita incerteza, porque se eu
durmo hoje de um jeito, eu não sei se amanhã a gente vai acordar com as mesmas informações. Isso gera para mim um nível de incerteza que eu preciso saber administrar. De um lado, eu preciso saber administrar psicologicamente falando, entender que a cada dia eu vou ter uma mudança, mas eu também preciso saber administrar isso no meu dia a dia. Terceiro ponto é que o mundo é muito complexo, ou seja, nessa complexidade que a gente vive, se o mundo é muito volátil, muda a qualquer hora, e ele me traz uma incerteza, eu acabo tendo cada vez mais forte nas empresas essa complexidade. Como que uma empresa lida com tamanha variação de informação, tamanha incerteza, tamanho dinamismo e ainda assim se mantém competitiva? Então é daí que vem esse complexo, porque eu preciso ter essa capacidade de permear, ou seja, ser flexível nessas mudanças, e além de ser flexível nessas mudanças, eu preciso conseguir gerar resultados competitivos. E por último, eu preciso que ele seja ambíguo, ou seja, no mundo VUCA, no mundo que a gente vive hoje, eu tenho um mundo cada vez mais ambíguo em várias partes às vezes estão certas, mas elas estão olhando sob óticas diferentes. E isso faz com que a gente não defina mais certo e errado. Não tem mais esse aqui é o certo e esse aqui é o padrão errado. Ou você está certo e você está errado. Está cada vez mais comum que ambas as partes estejam certas, elas só estão olhando sob óticas diferentes. E por olhar sob óticas diferentes, elas consequentemente acabam não conseguindo convergir em uma mesma opinião. Então, se a gente vive hoje uma quarta revolução industrial que traz esse mundo VUCA, a gente acaba permeando muito por essa complexidade. E aí, mais uma vez, por que eu gosto tanto dessa corrente que inovar é a capacidade de resolver problemas complexos? E esse também é o mesmo pensamento, a mesma linha mestre que o próprio Fórum Econômico Mundial utiliza. Tanto é que na primeira pesquisa sobre as competências que a quarta revolução iria solicitar dos profissionais, era justamente, em primeiro lugar, a capacidade de resolver problemas complexos. E isso, o Fórum Econômico Mundial ele já entendia, porque não era só simplesmente falar inovação. Talvez se a gente falasse em inovação numa transição de revolução industrial, a gente vai se dificuldade em dimensionar o que efetivamente seria inovação. Mas agora fica muito mais fácil. Então, resolver problema complexo é como que eu mantenho o meu departamento, a minha área, a minha empresa de uma maneira geral, sendo competitiva frente a um mundo que muda. Então, como que ela se torna dinâmica o suficiente para atender a essa volatilidade e trazer uma competitividade para dentro do ambiente. E aí vamos pensar o seguinte, se você agora começou a entender o que é inovação e que inovação é essa capacidade de resolver um problema complexo e que a gente vive um mundo dinâmico e eu preciso ter na minha empresa, na minha área, no que eu faço no meu dia a dia, uma flexibilidade para me adaptar de maneira muito rápida, muito ágil, aqui então entram as oportunidades de inovação. O que a gente pode olhar agora? Observar todos os processos, procedimentos, o que você faz na empresa, ou os procedimentos que você entrega, ou que a sua área de alguma maneira demanda de outras pessoas, ou um produto, um serviço que você entrega para um consumidor final, ou até mesmo um relatório. Será que essas dinâmicas, ou seja, esse produto, serviço, processo ou relatório, será que eles estão preparados para essas mudanças? Ou será que no momento que vier uma mudança muito drástica, o que você está fazendo hoje, o que você entrega, ele vai ser totalmente descartado? O que é importante a gente raciocinar aqui é que muitas vezes nem você vai ter essa resposta, porque se o mundo é complexo, porque ele muda constantemente, tem várias perguntas que eu posso te fazer aqui e que nem você vai saber me responder, porque você ainda não passou por elas. Mas o que é importante da gente refletir nesse cenário é que se eu não tenho essa certeza dessa mudança, ou seja, se eu não tenho tanta garantia de que isso aqui vai ser muito perene ou não, então talvez eu precise começar a olhar
tudo. Então, aqui para inovar, é interessante que a gente olhe para todos os processos, todos os relatórios, todos os produtos e serviços que hoje a empresa oferece, ou que você oferece para alguma outra área, ou que a sua área entregue para uma diretoria. E ao entender tudo hoje que permeia as suas atividades, você começar a observar de acordo com o futuro, como que isso aqui vai se moldar. Se eu tiver um robô aqui de inteligência artificial, será que eu vou continuar entregando dessa forma ou vai ser diferente? Será que hoje, frente a esse mundo cada vez mais dinâmico, essas informações que a diretoria recebe, elas são informações relevantes para a tomada de decisão ou será que outras informações seriam ainda mais estratégicas? Então, no momento que a gente começa a pensar sobre todas essas nuances, começa a ficar muito mais fácil a gente pensar aonde efetivamente dá para a gente inovar e aonde a gente pode manter por mais um tempo da forma como está acontecendo. Acho que o mais importante aqui, quando a gente entende o que é inovação, é entender que todas as áreas elas vão passar por mudanças. Então, hoje você pode estar numa área extremamente segura, mas até essa área vai passar por transformações. A gente vai ter a tecnologia cada vez mais dentro do nosso dia a dia. É cada vez mais comum que a gente tenha inteligência artificial ou que a gente tenha robotização, automatização de processos, machine learning, cada vez mais dentro do nosso dia a dia, quiçá algumas áreas que você atua, a gente vai ter até uma transformação digital nelas e nessa transformação na qual a gente começa a ter trabalhos que são mais burocráticos e operacionais sendo feitos por máquinas ou robôs e a gente começa a ter mais esse tempo livre, que tipos de mudança você precisa começar a fazer no seu ambiente corporativo para que a inovação ela comece a permear a empresa e que, começando por você comece a contagiar positivamente outras pessoas ao seu redor para começar a pensar nisso. Porque é muito importante a gente entender que o mundo está em transformação. A quarta revolução industrial, ela tem como ponto principal essa característica de inovar. Então, não é só sobre você inovar, é sobre a empresa como um todo passar por essa transformação e conseguir efetivamente gerar resultados com ela. Algumas empresas talvez vão sentir isso de forma mais traumática, outras menos traumática, mas é muito importante começar a investigar porque esse é o cenário que vai ser cada vez mais exigido. O quanto antes de você se preparar para ele, começar a enxergar essas possibilidades e puder se antecipar, menos sofrido, ou seja, menos doloroso vai ser para você no momento que essa transformação vier de maneira obrigatória. Então aproveite enquanto a gente ainda tem esse tempo para se organizar e comece a observar no seu ambiente aonde estão essas possibilidades de inovação e comece a fazer essa transformação de agora. Certamente vai te poupar muito tempo, mas principalmente, além de te poupar tempo, vai te dar a oportunidade de estar à frente de outros profissionais, aparecer muito mais para a diretoria e no momento que a empresa como um todo estiver respirando esse novo ambiente, você certamente vai ser uma pessoa muito valorizada e muito reconhecida por ter levantado essa bandeira desde o início.